Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como todos sabem, eu estive muito enfermo, sem condições para gravar as aulas online. Portanto, hoje darei início ao assunto do segundo bimestre de língua portuguesa. Eu peço a compreensão de todos. Vamos lá? Então, nesta aula vamos estudar orações coordenadas e uso. Assunto muito importante, até porque dentro das orações coordenadas nós iremos ver e estudar os conectivos. E os conectivos são muito utilizados quando você vai escrever uma redação, um texto, né? Então vamos lá. As orações coordenadas, elas são classificadas em sindéticas e assindéticas. Então, sindética, elas são introduzidas por conjunções, porque sindética vem do termo síndito, que quer dizer conjunção. Tá? Então, nós temos alguns exemplos aqui. Primeiro, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Então, quando eu digo que a oração é sindética, ela tem conjunções. Então, nesta oração, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Qual é a conjunção? Pois. Né? Então, deve ter chovido à noite é uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E a segunda oração, pois o chão está molhado, é uma oração coordenada sindética explicativa, porque estou explicando o motivo. Tá? Segundo exemplo, eu serei aprovado porque estudo muito. Então, aqui nós temos a conjunção porque na segunda oração. A primeira oração, eu serei aprovado. Então, é uma oração coordenada assindética, ela não introduz conjunção. Porque estudo muito, oração coordenada sindética explicativa. Eu sou feliz e você também é. Então, eu sou feliz. Oração coordenada assindética. E você também é. Então, nós temos aqui a conjunção e. Então, é oração coordenada sindética aditiva. Ok? Assindética. O termo a significa sem. Então, sem conjunção. Então, o conceito diz aí, não são introduzidas por conjunção. Exemplo,
tudo passa, tudo corre, é a lei. Então, nós temos aqui 3 orações. Tudo passa, tudo corre, é a lei. Então, tudo passa, oração coordenada assindética. Tudo corre, oração coordenada assindética. É a lei, oração coordenada assindética. Ou OCA. Vamos abreviar, né? OCA. Meu pai foi trabalhar. Chovia pela manhã. Então, meu pai foi trabalhar. Primeira oração, oração coordenada assindética. Chovia pela manhã. Outra oração coordenada assindética. Outro exemplo. Não fomos ao casamento. Mandamos um presente. Então, não fomos ao casamento. Oração coordenada assindética, OCA. Mandamos um presente, OCA também. Ok? Então, orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com a conjunção coordenativa que a introduz. E ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Vamos lá, então. Aditivas vêm de adição, soma, tá? Exemplo: ele chegou cedo e leu a Bíblia. Então, eu estou adicionando a ideia, né? Estou somando. Então, ele chegou cedo, oração coordenada assindética, e leu a Bíblia. O E é uma conjunção aditiva, de acréscimo, de adição, de soma. E leu a Bíblia, oração coordenada sindética aditiva. Não estudo nem trabalho. Nem é uma conjunção aditiva. Então, não estudo, oração coordenada assindética, OCA. Nem trabalho, oração coordenada assindética aditiva. Gostaria que vocês prestassem atenção bem aqui nessa frase, nessa oração. Se eu colocasse não estudo e nem trabalho, aqui então eu vou ter uma redundância. Então, cuidado nas redações. Se você está utilizando já uma conjunção nem, que é uma conjunção aditiva, e aí você ainda utiliza mais uma outra, e nem trabalho, está errado, ok? Terceiro exemplo. Não só cantei, como também dancei. Não só cantei, OCA, como também dancei. Oração coordenada sindética aditiva.
Então aqui nós temos as conjunções e, nem, mas também, não só, mas também, não só, como, assim, como, ok? Adversativa, ela vai estabelecer oposição, adversidade. Exemplo, gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Conjunção, mas. Então, a primeira oração, gostaria de ter viajado, oca, né? Oração coordenada assindética. Mas não tive férias, oração coordenada sindética adversativa, tá? O que indica uma oposição. Outro exemplo, Murilo chegou cedo e se arrependeu. Murilo chegou cedo. Oração coordenada assindética, oca. E se arrependeu. Mas, professor, o e não é uma conjunção aditiva? É. Só que nesta oração, ele não tem um significado, ele não estabelece uma adição. Quando ele diz, Murilo chegou cedo e se arrependeu, ele está estabelecendo uma oposição, uma adversidade. Então, esse e, nesta oração, ele pode ser substituído pela conjunção mas. Então, e se arrependeu, oração coordenada sindética adversativa. Outro exemplo, fiquei muito cansada, contudo me diverti bastante. Fiquei muito cansada, oca. Contudo é uma conjunção adversativa, então, contudo me diverti. Oração coordenada sindética adversativa. Próximo. Estava perto do namorado. No entanto, sentia-o ausente. Estava perto do namorado, oca. No entanto, é uma conjunção adversativa, portanto, oração coordenada sindética adversativa. Ok? Aí nós temos as conjunções mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Alternativa. Estabelecem alternância ou opção. Exemplo, siga o mapa ou peça informações. Então, siga o mapa, oca. Ou peça informações, orações coordenadas sindética alternativa, porque estabelece uma alternância, uma opção, ou. Ora assiste a Netflix, ora cuida dos filhos. Então, nós temos aqui a conjunção ora, ora. Então, ora assiste a Netflix é uma oração coordenada sindética alternativa. Ora cuida dos filhos, também oração coordenada sindética alternativa. Terceiro exemplo. Quer eu durma, quer eu fique acordado, ficarei no quarto. Aqui nós temos 3 orações. 3 verbos, 3 orações, né?
quer eu durma. Então, quer é uma conjunção. Então, quer eu durma, oração coordenada sindética alternativa. Quer eu fique acordado, também uma oração coordenada sindética alternativa. Ficarei no quarto, oca. Nós temos as conjunções ou, ora, já, quer, seja. Conclusiva, ela vai estabelecer uma conclusão. São todos cegos, portanto, não podem ver. Então, são todos cegos, oca. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Portanto, não podem ver. Oração coordenada sindética conclusiva. Eu estou doente, por isso não irei trabalhar. Eu estou doente, oca. Por isso, uma conjunção conclusiva. Então, por isso não irei trabalhar. Oração coordenada sindética conclusiva. Próximo exemplo. Ele estudou muito. Foi, pois, aprovado. Ele estudou muito, oca. Primeira oração não tem conjunção. Foi, pois, aprovado. Oração coordenada sindética conclusiva. Tá? Essa conjunção, pois, ela pode ser conclusiva, como também ela pode ser explicativa. Só tem uns detalhes importantes. No caso aqui, quando ele diz, ele estudou muito, foi, pois, aprovado, esse pois, que é a conjunção, ele é uma conjunção posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo foi. Então, todas as vezes que a conjunção pois vier posposto ao verbo, ele é conclusiva, ok? Outro exemplo. Concluí o meu projeto, logo posso descansar. Concluí o meu projeto, oca. Logo posso descansar. Então, logo é uma conjunção conclusiva, então, oração coordenada sindética conclusiva. Nós temos as conjunções, que é muito importante vocês estudarem essas conjunções conclusivas que vocês vão utilizar na redação. Portanto, logo, por isso, pois, assim, por fim, por conseguinte, consequentemente, tá? Explicativas. Elas estabelecem uma explicação, uma justificação. Exemplo: senti frio porque estava sem agasalho.
Então, senti frio, oca. Porque estava sem agasalho, conjunção porque. Oração coordenada sindética explicativa. Ela não virá, pois está cansada. Presta atenção. Lá na conclusiva, o pois eu disse que quando ela vier posposto ao verbo é conclusiva. Aqui o pois ele veio anteposto ao verbo, ou seja, veio antes do verbo. Então, quando ele vier antes do verbo, ele é uma oração coordenada sindética explicativa. Vou embora, que cansei de esperar. Vou embora, oca, que cansei de esperar. O que é uma conjunção explicativa. Então, oração coordenada sindética explicativa. Outro exemplo. Não espere por mim, porquanto estou trabalhando. Primeira oração. Não esperem por mim. Oca, né? Não possui conjunção. Porquanto estou trabalhando, oração coordenada sindética explicativa. Então, quais são as conjunções explicativas? Que, porque, pois, porquanto, na verdade, isto é, ou seja, a saber. Nós temos também as orações coordenadas reduzidas, mas eu coloquei uma observação aqui. Não existe oração coordenada sindética aditiva reduzida de infinitivo e particípio, nem adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, a única oração reduzida que nós temos das coordenadas é a oração coordenada sindética aditiva reduzida de gerúndio. Exemplo: peguei a mochila indo para a escola. Indo, terminação NDO, gerúndio. Então, aqui nós temos uma oração coordenada sindética aditiva reduzida de gerúndio. Se eu fosse transformar esta oração, esta oração ficaria: peguei a mochila e fui para a escola. Entendeu corretamente a tarefa, ensinando depois seus colegas. Ensinando, NDO, terminação. Então, nós temos aí um gerúndio também. Então, oração coordenada sindética aditiva reduzida de gerúndio. Ok? Então, obrigado por assistir a aula.
Quero que vocês façam as atividades conforme as orientações que irei postar no grupo. Até a próxima aula e um abraço a todos. Tá? Receba o meu carinho, meu abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.